Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 21 horas e 8 minutos. No Brasil, 16 e 8 da tarde. A BTC deu uma bela reagida agora no começo da tarde aqui na Espanha. Ela chegou a criar aqui um ensaio de um Morobuzu no 6 horas e já está promovendo esse retorno em direção à VWAP mensal, que deu uma recuada em direção a 45.050, 45.100. Agora a VWAP mensal é a nossa resistência mais imediata para a BTC. A VWAP mensal, que já representou um suporte num passado recente, agora vai representar uma resistência, já que todo suporte superado de cima para baixo passa a ser uma resistência de baixo para cima. A gente deve bater em 45, refugar para aí sim buscar o transpasse da VWAP mensal e tentar estressar a Upper aqui, que está na altura de 47.750. É bem provável que essa movimentação em direção a 47 mil e pouco já deve se desdobrar no começo da semana. A BTC no diário ficou bonita. Esse candle aqui, apesar de vendedor aqui no Heikin Nash, foi totalmente engolfado pelo candle anterior de ontem, dia 9 de abril. E agora a gente deve desenhar um candle nessa madrugada de domingo para segunda, já um doji ou até um candle comprador aqui no diário, para se desdobrar em direção a esse último topo aqui, que passa a ser a nossa resistência mais imediata, na altura de 48.200, que se confunde com esse topo aqui que antecedeu essa mega queda, esse topo de 2 de janeiro, que ficou em 47.990. É basicamente a upper da banda de VWAP mensal que está se desenhando aqui no mês de abril. No semanal, a gente vai ver como vai ficar o desenho final desse candle. Deve ficar parecido com o que está agora. Agora, de domingo para segunda, vai surgir mais um candle aqui. Provavelmente já vai vir levemente comprador ou quase um doji. Isso é bom, porque vai ficar leve para testar aqui a linha superior da nuvem aqui no semanal. Na projeção, as linhas continuam flat, mas isso pode mudar a qualquer momento, já que é bem provável que durante essa semana a BTC teste essa linha superior aqui, que deu uma escalada para cima, agora está em 49.550. Gente, esse conflito russo-ucraniano, ele está só turbinando essa movimentação da BTC, porque é inacreditável como dia a dia esse conflito vai escalando em termos de gravidade. O Vladimir Putin parece controlar a extensão temporal desse conflito, ora recuando as tropas, ora alocando as tropas em posições-chave. Ele agora controla a água potável e energia da Ucrânia. Agora ucranianos correm para fugir enquanto tropas russas se reúnem novamente no leste. E esse silêncio eloquente da China está criando uma mega movimentação da OTAN, que se reuniu em Bruxelas agora no dia 7 de abril e divulgou uma nota que para mim é quase beira a insanidade. A nota diz o seguinte: vimos que a China não está disposta a condenar a agressão russa. E Pequim juntou-se a Moscou para questionar o direito das nações a escolher seu próprio caminho. Gente, eu afirmei aqui no canal que a arrogância do Ocidente vai promover uma escalada de conflito a ponto de empurrar a China para esse imbróglio geopolítico. Agora, os parceiros da OTAN na Ásia Pacífico, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, estão sendo sondadas para receberem bases e até integrarem essa confluência de esforços nesse escudo de mísseis hipersônicos que a Austrália já foi, inclusive a Austrália já foi objeto de uma clara vedação da China, que não vai aceitar que ela detenha essa tecnologia de transporte hipersônico de ogivas nucleares. Existe uma aliança nesse momento sendo costurada entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália
para o desenvolvimento de mísseis hipersônicos nucleares com capacidade de transporte de ogivas nucleares, e a China já vedou expressamente essa possibilidade, já que é sabido e ressabido os conflitos sino-australianos no Mar do Sul da China. E agora a OTAN divulga essa nota no sentido de que vai aumentar a sua presença na Ásia-Pacífico e escancaradamente ameaçando a China. Isso está escalando de gravidade. Se o Ocidente não sentar na mesa com os chineses para definir que essa nova arquitetura financeira internacional vai sim impor uma perda de poder geopolítico e financeiro tanto para o dólar norte-americano, tanto para o euro, já que o próprio Vladimir Putin indexou o rublo ao ouro, e todo esse petróleo na ordem de 11 milhões de barris dia, além do gás natural que uma parte dele já está sendo embargada pela zona do euro. Tudo isso vai parar na China. A China, obviamente, está comprando rublos para pagar o Vladimir Putin. A Índia afirmou que não vai deixar de travar relações comerciais com a Rússia. Ou seja, o mundo está vivendo uma dicotomia. O Ocidente não vai sair do seu pedestal, vai continuar nessa arrogância de achar que o dólar ainda eventualmente está nesse suposto trono de contrapartida para aquisição de commodities energéticas, e na verdade não está mais, está sendo destronado o fiel dessa balança, que seria a Arábia Saudita, e o seu príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman, está pendendo para o lado russo, e agora a OTAN me vem com essa de ameaçar a China, afirmando que vai aumentar a sua presença na Ásia-Pacífico, ameaçando escancaradamente os chineses. Isso tudo tem uma fragrância, um cheiro de Terceira Guerra Mundial. Nesse cenário apocalíptico, Mad Max, desembarcar do mundo cripto é muito mais do que uma insanidade. Porque de uma coisa vocês podem ter certeza: essa mega corrida armamentista nuclear, essa máquina de guerra em que orçamentos da Alemanha, Bélgica, França, até da Espanha estão sendo triplicados no que diz respeito aos gastos militares, e para isso vocês podem ter certeza que essas moedas fiduciárias soberanas serão impressas ad infinitum para financiar essa guerra. E obviamente, toda vez que moedas são impressas ad infinitum, vem uma mega inflação, e quem paga o pato são os súditos, os cidadãos dessas que recebem como contrapartida a sua força de trabalho essas divisas, que na verdade só entregam para os seus cidadãos a garantia de um confisco, de um calote via inflação. O caráter deletério do processo inflacionário é tão cruel, é tão unilateral, que o cerne, a base do mundo cripto, foi criado justamente, o Satoshi Nakamoto engendrou a Bitcoin, a BTC, justamente no auge da crise do subprime, onde houve aquele quantitative easy de estímulos na ordem de trilhões de dólares, em que o Federal Reserve começou verdadeiramente essa expansão quantitativa e monetária que chegou a esse ponto ridículo, e foi nesse ambiente que a BTC foi inspirada justamente para fazer frente a esse calote compulsório que os estados soberanos impõem aos seus súditos, no sentido de imprimir dinheiro ad infinito e ainda estimular os súditos a pouparem nessa divisa que, obviamente, eles sabem que vai perder valor ao largo do tempo. E foi justamente num ambiente hostil desse que a BTC foi engendrada, foi orquestrada, e é por isso que eu afirmo que num período pré-apocalíptico, vamos colocar assim, em que o Ocidente
diante de uma crise geopolítica dessa envergadura, se reúne num final de semana para ameaçar nada mais, nada menos do que a China. Gente, isso não vai acabar bem. E eu insto vocês a refletirem sobre isso. E se efetivamente, como vai acontecer, o mundo entrar numa mega corrida armamentista nuclear, pode até não acontecer conflito mais grave do que esse que já está acontecendo, nenhum. Mas só a corrida armamentista que isso está criando e vai gerar, vocês podem ter certeza que a impressão desenfreada de dinheiro que vai acontecer só pelos desdobramentos atuais já justificaria a manutenção do patrimônio cripto de vocês. Mas em última análise, quem toma essa decisão são vocês. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu voltarei amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.